Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, espero que esteja bem. Hoje eu vim falar um pouco sobre a Carolina Maria de Jesus. Como vocês sabem que eu comento desde o primeiro vídeo do canal, que eu participo de um projeto de literatura afro-brasileira, sua divulgação em rede, na Universidade Estadual de Londrina, no Centro de Letras e Ciências Humanas. E, caso não lembre, eu sou do curso de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL. E desde o primeiro ano que eu entrei na graduação, uma das professoras, professora Godoy, ela trouxe um dos contos presente num livro da Conceição Evaristo. O livro se chama Olhos d'Água e o nome do conto que ela levou é o que dá o título ao livro, Olhos d'Água. Então foi um conto que marcou muito, foi algo assim que me despertou para a literatura afro, que eu falei, eu acho que é isso que eu quero, mas vamos descobrir mais coisas. Só não entrei no primeiro ano devido às correrias, aquele impacto quando você entra na faculdade, tem bastante coisa para fazer, você acha que não vai dar conta. Então eu entrei no projeto no segundo ano. E eu já falava para a professora, eu quero entrar no projeto. Aí, quando eu entrei para o projeto, o meu objetivo era estudar a Conceição Evaristo, que foi ela que eu tive contato no primeiro ano. Mas quando eu cheguei... Só um minutinho. Quando eu cheguei no projeto, estávamos trabalhando alguns textos teóricos e entrou no livro, numa escritora chamada Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto Despejo. Durante a leitura daquele livro, é algo impactante. Não tem como você não se emocionar. Você chora. Alguns momentos ela faz alguma ironia, mesmo diante da dificuldade. E mesmo assim, é algo realmente que mexe com o nosso emocional. E esse livro, que é o Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, foi um livro de uma escritora, que é a Carolina Maria de Jesus. Ela é uma escritora da favela, que teve um ensino até o quarto ano. E a sua escrita, o seu livro, esse livro, O Quarto Despejo, teve uma repercussão muito grande. Se eu não me engano, falha aí, foram, se eu não me engano, umas 100 milhões de cópias vendidas na primeira semana de publicação. Isso abrangiu mundialmente. Ela foi traduzida para mais de 13 idiomas, entre catalão, japonês, italiano, dinamarquês. Então, foi muitas línguas que ela foi traduzida, teve uma grande repercussão lá fora. E a história dessa escritora é que ela catava papel, ela não tinha muito para sua sobrevivência, ela tinha o mínimo. Então, ela catava papel para ajudar a criar os seus filhos. Ela não tinha marido. Não vou usar o termo mãe solteira, não gosto de usar esse termo, mas ela não tinha marido. E ela era sempre questionada. Por que você não tem marido? Você não quer marido? Por que você não casa? Por que você não faz isso? Por que você não aquilo? Quem vai cuidar dos seus filhos? Você vai dar conta de cuidar dos seus filhos sozinha? E ela sempre menciona, eu não preciso de marido. Pra que eu vou querer marido? Pra ficar igual as minhas vizinhas? Que o marido bate nelas, que elas têm que ir lá ficar fazendo as coisas pra ele. Então a Carolina era uma pessoa totalmente independente. A Carolina era uma pessoa, sabe, que tinha foco, tinha objetivo, que ela não precisava de alguém para alcançar isso. Ela sabia que tinha capacidade de alcançar sozinha. Então a gente leva uma lição pra gente, né? Uma lição pra nós, porque a gente muitas vezes a gente tenta buscar incentivo no outro para ir atrás dos nossos sonhos. Mas quem tem atrás dos nossos sonhos somos nós mesmos. Talvez tenha uma ajuda, mas
Se você não for atrás do seu objetivo, ninguém vai por você. E ela lutava. E ela sempre falava que o que ela gostava era da literatura. Mesmo ela tendo até o 4º ano, depois que ela aprendeu a ler o básico, tudo que ela encontrava no lixo, ela lia. Os papéis que ela encontrava no lixo, nas beiradas em branco, é onde ela escrevia. Por que é onde ela escrevia? Porque ela não tinha dinheiro para comprar necessariamente a comida que ela precisava. Então ela tinha que pegar os papéis do lixo, porque não tinha como comprar nem a comida. Ela tinha a condição de comprar o suficiente, quanto mais papel. Então ela pegava esses livros, esses papéis que ela recolhia do lixo, ela escrevia nas beiradas em branco, e foi ali que ela foi escrevendo seu diário. Essa parte, eu gosto muito de falar dessa luta dela desde o início, porque ela tinha um foco, e ela tem uma carga de leitura que ela cita durante a obra dela, autores que eu nunca li. Então ela tem um conhecimento fora do normal. Ela usa metáforas, ela usa muito a figura de linguagem. As analogias que ela faz são surpreendentes. E quando o pessoal brigava com ela, tudo, ou falava alguma coisa dos seus filhos, ela falava, qual que era a arma dela? Era a literatura. Ela falava, eu vou colocar vocês no meu livro. Eu vou colocar vocês no meu livro. Ela estava convicta, eu vou conseguir lançar um livro. Eu vou. Simplesmente eu vou. Não tem um não. Não tem um não no meu vocabulário. Porque mesmo ela tenta, depois de ser escrito, tentar várias vezes, ela não desistiu. E ela... Vou esperar o caminhão passar. Pronto. E ela tinha 3 filhos. Inclusive, uma delas é a Veronice, que é bem citada no livro, que ela era menorzinha, se eu não me engano, ela era menorzinha. E a gente vê que, como ela é bastante querida, sabe? Por ela ser a menininha, a gente cria um laço afetivo pela Veronice enquanto lê o livro. A gente cria um laço. E a gente cria um laço com a Carolina, a gente quer saber mais. E durante a escrita do diário dela, ela repete várias vezes nos inícios do seu diário de cada dia que ela tem que ir na fonte, o que acontece. Então, mesmo essa repetição faz a gente sofrer junto com ela. Mesmo que a gente não tenha passado, faz a gente sentir, porque ela usa... Eu não sei o que ela faz durante a escrita dela que... Olha, não tem como não chorar. Eu realmente encantei com ela. Como eu tinha dito, eu entrei no projeto para trabalhar com Conceição Evaristo. E quando eu descobri a Carolina, eu falei, vou nessa aqui primeiro. Vamos na Carolina Maria de Jesus. Porque é realmente encantador essa luta dela para conquistar um espaço. Que é uma luta até hoje que tem que ser continuada, porque há muito a ser conquistado ainda. Então ela num cenário da literatura, colocar a sua literatura, a sua força e sem máscara social. E esse projeto, esse artigo eu desenvolvi num projeto da professora Carolina, que eu falo da Carolina, e eu trabalho a mulher negra na literatura a partir do texto Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus. Porque a Carolina Maria de Jesus, ela retrata as dificuldades da mulher negra, também dos favelados. Ela tem grande destaque na fome, na favela, sobre a dor da fome, como que é a dor da fome, as descrições que ela faz. Carolina é poeta, é professora, ela é demais. Ela mostra nos seus livros a verdade escondida na frente das cidades grandes, que está lá no fundo, que está escondido, que ninguém vai. Porque o que nós conhecemos, o que as pessoas de fora conhecem, o Brasil como um ponto turístico, um lugar paradisíaco. Rio de Janeiro, São Paulo, só. Brasil virou Rio de Janeiro, São Paulo. Apenas. Os outros estados não existem. O Brasil é só formado por Rio de Janeiro e São Paulo.
Então, foi criado esse estereótipo. E a Carolina mostra esse fundo das cidades, onde tem a fome, tem a miséria, tem tudo que está atrás, escondido, que o sistema tenta esconder daqueles que vêm de fora. Muitas crianças e jovens morrem tanto pela criminalidade quanto pela miséria. E a Carolina Jesus, ela denuncia. Ela dá voz àqueles que são silenciados pelo medo, pela fome, pela desigualdade, pela violência e pelo sistema. E ela é uma escritora que vem sendo muito estudada. É uma luta para que ela entre pro cânone, porque a literatura dela, porque o cânone tem que atender à gramática normativa, à norma padrão. Então, se a pessoa desvia um pouquinho dessa norma, já é fora. E o que eu fico muito triste, porque eu fiz uma pesquisa durante o meu projeto, que como as escritoras colocam a Carolina Maria de Jesus nas suas sinopses. E eu já fiquei chocada na primeira livraria que eu abri. Como que coloca a sinopse dos livros? São trechos de 10, 15 linhas para mais. A sinopse do texto de Carolina Maria de Jesus, numa das livrarias que eu mantive o foco, que não vou citar o nome, mas no meu trabalho eu cito o nome, ela coloca o texto dela, a sinopse, 2 linhas, que não fala do que está escrito no livro. A sinopse simplesmente fala das particularidades da Carolina Maria de Jesus. Não coloca ela no mesmo patamar dos escritores. Então, na hora que eu já vi isso, eu falei, eu vou colocar isso no meu trabalho. Eu fiquei indignada. Porque na livraria, nessa sinopse, eles colocam uma sinopse de 2 linhas, fala, se eu não me engano, o duro cotidiano dos favelados, a sinopse fala, ganha uma dimensão universal no diário de uma catadora de lixo. E eles falam catadora de lixo, se eu não me engano, semi-analfabeta, negra e mulher, e coloca numa linguagem simples, ela escreve o que viveu. Não sei o que, sem artifício, sem máscara. 2 linhas. Como uma pessoa vai comprar um livro, sendo que está escrito 2 linhas sobre o livro? Você vê as sinopses atrás dos livros. As sinopses atrás do livro, deixa eu pegar aqui. Olha o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto Espejo. Olha a sinopse. É algo considerável que você vai se interessar pelo livro. Por que a editora não colocou essa sinopse aqui? Lá, me explica. Por que colocou as particularidades dela? Colocou ela como semi-analfabeta, negra, mulher. Só as particularidades. Por que não colocou as qualidades dela? A escrita, a afirmação de uma identidade, a afirmação sobre uma linguagem. Qual que é o problema de colocar uma descrição dela com suas coisas boas? O que ela proporcionou? E quer destacar, não. Quer destacar o que o sistema acha que são dos menores, são da minoria. Por que não coloca? Tudo bem, poderia colocar isso que ela foi? Sim, que ela foi semi-analfabeta, negra, sim. Mas só isso? Ela não é só isso. Então eu realmente fico indignada até hoje. Eu terminei esse artigo já, mas até hoje eu fico indignada. Toda vez que eu vou falar pra alguém desse livro, eu falo, deixa eu te contar um negócio. E eu já falo disso, eu fico muito brava por causa disso. Então é bem complicado. E eu também falo sobre, nesse trabalho, eu também falo sobre a literatura na vida de Carolina, como eu tinha dito no início. Porque a Carolina, ela coloca a literatura no topo. Ela até diz que tem um trecho do livro que ela fala que o livro é a melhor invenção do homem. A literatura é a melhor invenção do homem. Porque é uma invenção do homem que dá voz. Que você pode se expressar. Mesmo que em momentos da história do Brasil e do mundo, teve dificuldades dessa expressão, sabemos muito bem que você não podia se expressar.
E tem um trecho do livro que ela fala bem interessante, que ela, acho que bem no início do livro, que ela fala que quando chegou em casa, era 22h30, ela ligou o rádio. Ela tomou banho, ela esquentou a comida, leu um pouco, porque ela não sabe dormir sem ler. Eu gosto muito dessa parte, inclusive, acho que é uma das primeiras partes que está no meu artigo. Eu não consigo dormir sem ler. Eu gosto de manusear o livro. O livro é a melhor invenção do homem. Gente, amo. Queria que a Carolina ainda estivesse viva, sabe? Chegar nela. Você é demais. E ela mostra a desigualdade social e racial nesse livro. E a Carolina lutava por seus filhos e ela sempre era questionada pelo seu marido. Sempre ela era questionada, como eu já disse anteriormente. E tem um trecho que ela fala assim, pergunta pra ela, esses filhos são seus? Seu marido, onde trabalha? Ela falou, eu não tenho marido e nem quero. Eu sou independente, pra que eu vou querer marido? Um exemplo de mulher. Porque ela, mesmo que ela tivesse um marido, dessa convicção que vem desde o início com ela, ela ia ser assim. Eu posso ter minha independência, eu não preciso ficar dependendo do meu marido. Como diz, né? Como que é? Tem uma citação que eu vi, só não lembro da onde, que fala homem não é banco. Real, homem não é banco. Você tem que ter a sua independência. Você não tem que... tudo é ele, ou ela, o marido, ou vice-versa. Tudo é ele ou tudo é ela. Não, independência. Não é necessário depender. Temos que ser autossuficiente. É necessário ser suficiente. Você conseguir fazer as coisas sozinha, sendo que não precise... Tudo bem, um ajuda o outro, um companheirismo, tudo bem. Mas não no sentido literal, totalmente de dependência. E como eu disse, homem não é banco. E também tem um outro trecho, deixa eu ver se eu tenho aqui, que fala, eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O desgosto que tenho é residir na favela. O desgosto que tenho é residir na favela. Então, ela não se vê pertencente àquele lugar. Ela sabe, eu vou conseguir sair daqui. Eu não nasci para ficar aqui. Ela fala que ninguém merece ficar naquele lugar. Até o nome do livro é sobre uma metáfora que ela faz. Porque na cidade, a cidade é a sala de visita, com almofadas de cetim. Enquanto a favela é o quarto despejo, que leva o nome do livro, quarto despejo, que é jogado lixo. Aqueles que ficam à margem da sociedade. Então, as analogias que a Carolina faz são, gente, geniais. E ela mostra a força da mulher negra diante das dificuldades, que pelo fato dela não ter o mínimo para sobrevivência, sempre precisando enfrentar a rotina, de buscar tudo no lixo para comprar comida para os seus filhos e alimentá-los, a Carolina sonha em alçar voos, vê o nome o seu nome na capa de um livro, isso ela diz numa entrevista, que o maior sonho dela era ver o nome dela numa capa de um livro. E a Carolina sonha voo, em alcançar voo e mudar essa situação e dar uma boa vida para os seus filhos. E ela vê na escrita uma forma de registrar os seus sonhos e as suas vivências. Então, a mulher negra na literatura é uma luta até hoje pelo espaço, porque a mulher negra, não somos inocentes nisso. Todos nós temos conhecimento da realidade, nós temos conhecimento de que a mulher negra era um estereótipo desde o início, e a mulher negra era colocada apenas como a empregada ou como o corpo sexual. A mulher negra era sexualizada, ou era o corpo, ou era a empregada, ou era a que fazia os serviços.
a mulher negra era um objeto. Então é uma luta que vem há anos, para conquistar esse espaço dessa desigualdade, dessas consequências da escravidão no Brasil, ou na escravidão no Brasil e fora também, que aqui no Brasil foi até mais forte, né? Porque a maior parte dos negros, a escravidão no Brasil foi algo assim, no que não é trazido no livro de história. A desigualdade no Brasil, que começou na escravidão, tudo aquilo que faziam com os negros, não é colocado no livro didático. O que é colocado no livro didáticos? Apenas o catolicismo, o catolicismo pregado aos negros e aos índios. E a escravidão, explica o que é a escravidão. Mas não vai a fundo. O que é a África? Por que eles eram trazidos para cá? Tinha algum viés? Não, não tinha. E isso é um reflexo até os dias de hoje. Então, essa literatura afro-brasileira, a literatura afrofeminina, essa escrita a partir de quem é negro, ele coloca totalmente diferente. Porque nas outras literaturas, colocam o negro num pano de fundo, como uma empregada, como aquele que vai fazer o serviço, ou como aquele que vai servir como um objeto sexual. Já na literatura afro-brasileira, como que é colocada a mulher? Como uma pessoa que escreve é uma pessoa negra, ela reconhece o seu valor. Ela não vai colocar a pessoa negra como é colocado nos outros, porque ele tem toda uma vivência, toda uma ancestralidade, mesmo que não tenha muita proximidade, ela vai ter um contato, vai saber das suas raízes, o sofrimento que passou os seus antepassados. Então, ela vai colocar o negro como protagonista. Ele vai colocar esse sofrimento do negro de uma forma diferente, vai colocar o negro de uma forma diferente. Aquele que pode ser o juiz, pode ser o advogado, pode ser o engenheiro, pode ser o arquiteto, que quebra estereótipos de que negro é isso, negro é aquilo. Até hoje a gente vê isso. Até hoje a gente vê isso. Você vê, quando você vai no mercado, isso é exemplo de mim, eu e a minha tia. A gente vai no mercado, não vou citar o nome, mas vontade de citar eu tenho. A gente vai no mercado, o que acontece? A gente entra no mercado. Bem vestido ou mal vestido, de qualquer jeito que você entrar. Vem aquele bendito segurança e fica te seguindo por todas as gôndolas do mercado. Dá vontade de chegar, você tá com algum problema? Qual que é a diferença minha de você? Nós dois somos seres humanos. Qual que é o teu problema? Desculpa, gente, aqui é uma revolta, né? Mas esse estereótipo que vem colocado desde o começo, porque você não pode entrar no mercado de chinelo, com uma roupa mais simples, que eles vão te seguir. Gente, uma pessoa de terno, roupa. Imagem não diz nada. Roupa não diz caráter. Roupa não é caráter. Então, desculpa esse desabafo, porque dá certa raiva mesmo, porque eu moro aqui em Londrina e muitas das lojas aqui em Londrina seguem você na maior cara de pau. Eles te seguem na maior cara de pau. Eles acham que, nossa, você vai roubar. Você vai... E o pior não é que eles seguem só lá dentro. Se você sai da loja e não compra nada, eles vão até a porta pra ver se você não levou nada. Gente, se toca! Então, voltando ao assunto, né, da mulher negra, desculpa fugir um pouco. Então, a Carolina Maria de Jesus dá voz a essas minorias, aqueles que são silenciados. E eu queria falar, era isso, nossa, já tá dando quase 25 minutos o vídeo. Então, esse é o vídeo. Eu queria falar um pouco sobre essa escritora, sobre esse livro dela, sobre a importância dela na literatura, sobre a sua luta e a repercussão que ela teve. Inclusive, tem grandes estudos
Inclusive, aqui em Londrina tem colégios particulares que estão colocando o livro para oitavo, nono ano, e isso já é uma vitória, né? E o livro tá aparecendo mais vezes no vestibular, então cada espaço conquistado pela literatura brasileira é, é, é uma vitória, cada espaço que atinge. Então, esse é o vídeo. Deu 25 minutos, vai dar 26. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se tiver alguma dúvida. Deixa aí. Desculpe o tempo que eu não gravo vídeo, por causa da correria dos estudos. Até hoje mesmo. Hoje mesmo eu estava apresentando um evento na UEL, eu estava apresentando um seminário, uma palestra. E eu estava falando justamente disso. Então hoje eu cheguei empolgada e falei, eu vou gravar esse vídeo hoje. Então, esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês vão atrás desse livro, que procurem ler, que vocês vão se emocionar. Se vocês têm interesse pela literatura brasileira, tentem ir mais a fundo. Se vocês têm dúvida sobre essa área do estudo da literatura brasileira, se eu puder ajudá-los, pode mandar, colocar a dúvida aqui nos comentários, que eu vou tentar ajudar. Se eu não conseguir responder, eu recorro à minha orientadora, que ela estuda a literatura, aliás, ela é minha orientadora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e então é isso, beijinho, até mais.